Adventistas Padre Miguel, sejam todos bem-vindos para mais um encontro com a Palavra de Deus. Eu estava comentando sobre você que considera um maduro na fé, você que já tem uma jornada com Cristo, você que já experimentou, já vivenciou momentos, de viver pela fé. E a pergunta que eu faço para ti é: você se considera uma pessoa salva por Cristo? Você que é maduro na fé, você se considera uma pessoa salva por Cristo? Isso é bem claro na sua mente? Esse conceito de justificação, esse conceito de salvação pelos méritos de Jesus Cristo, isso está bem claro para você? Queria fazer uma pergunta agora para você que é novo na fé, você que se batizou recentemente, você que está experimentando a alegria da liberdade em Cristo Jesus, o perdão dos pecados. Você está feliz com esta liberdade em Cristo Jesus? E agora eu quero fazer uma pergunta para ambos os grupos, uma pergunta muito importante, que é a seguinte: vocês estão se preparando para um encontro com Cristo? Não importa se você é maduro na fé ou se você é novo na fé, a questão é: estamos nos preparando para ter um encontro com o Salvador? Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 25. Nós estaremos meditando na palavra de Deus, extraindo lições a partir de 3 versos bíblicos, do verso 25 ao verso 27. Lucas, capítulo 2, verso 25 a 27, e diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. E eu gostaria de encerrar a leitura por aqui. Deixa eu falar um pouquinho para vocês acerca do que está acontecendo aqui no capítulo 2. Nós estamos lendo a história de um adventista, exatamente. Adventista é aquele que crê no advento, aquele que está aguardando a vinda do Senhor. Simeão era aquele que estava aguardando a consolação de Israel, aquele que estava aguardando a vinda do Messias. Então nós temos aqui a história de um adventista que aguardava a vinda de Jesus, chamado Simeão. Um relato curioso, porque Simeão, ele é relatado aqui em poucos versículos. Nós temos a história de Simeão do verso 25 até o verso 35. Temos aqui aproximadamente 10 versículos que fala desse homem, e é somente no livro de Lucas que ele é mencionado. Verdades extremamente importantes. Veja que Simeão, ele entra e sai de uma forma rápida do relato bíblico, mas deixa um legado precioso daquele que está aguardando a vinda do Salvador. Uma promessa havia sido feita para Simeão, que ele não morreria antes de ver o Salvador do mundo. O início do capítulo 2, então, é contada a história do nascimento de Jesus. O verso 1 do capítulo 2, nós temos o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus. Logo após é contada a história dos pastores que recebem visitas de anjos, revelando o nascimento de Cristo. Os pastores, então, eles resolvem confirmar essa mensagem dos anjos, e eles decidem ir ao encontro desse menino Jesus, esse Salvador, que então os anjos dizem que nasceria na cidade de Belém. E é interessante porque o relato com relação à história dos pastores diz que eles foram apressadamente ao encontro do menino Jesus. Entenderam? Apressadamente foram encontrar o Salvador. E o final da história dos pastores que tiveram encontro com Cristo é dito que eles voltaram maravilhados, glorificando e louvando a Deus pelo que ouviram com relação à promessa dos anjos,
aquilo que os anjos falaram para eles. Então eles ficaram maravilhados, glorificaram, porque aquilo que eles ouviram, os olhos deles acabaram de ver o Salvador, o cumprimento, a verdade do que os anjos vieram trazer para ele como mensagens de Deus. Veja, se eu estiver falando aqui para alguém, quero abrir uma aspas aqui nessa mensagem, fugir um pouquinho do tema principal, mas se eu estiver falando aqui para alguém que não tem a certeza da salvação em Jesus, que ainda não experimentou a liberdade da escravidão do pecado, se você só ouviu falar desse Jesus, que perdoa pecados, então eu quero te fazer um convite: venha apressadamente, e eu tenho certeza que você ficará maravilhado. Após esse relato de alegria dos pastores, por ter encontrado o Salvador, e agora eles estão glorificando, louvando por aquilo que ouviram, e agora presencialmente eles puderam ver, estavam vivendo agora a alegria de ter encontrado o Salvador, aquele que libertaria Israel. Após esse relato, então nós temos aqui os momentos ao qual Cristo cumpre os seus dias, Cristo é circuncidado, e então Cristo vai ao templo. Os seus pais levam Jesus ao templo, como era o costume, para levar uma oferta. E é justamente nesse momento que encontramos a história de Simeão, que o Espírito Santo moveu Simeão até o templo para ter um encontro com aquele ao qual o anjo havia dito: você não vai morrer antes de ver o Salvador. O Espírito move, o Espírito conduz, assim como o Espírito conduziu a Cristo. Cristo, cheio do Espírito, foi conduzido ao deserto. Agora nós temos Simeão, cheio do Espírito, sendo conduzido até o templo para encontrar a promessa que havia sido feita para ele. E nós temos agora um paradigma de como devemos aguardar a vinda do Senhor como adventistas, aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor. Nós encontramos em Simeão um modelo para que eu e você possamos viver enquanto Ele não vem. E esse é o título do sermão dessa manhã: enquanto Ele não vem. Nós encontramos 3 características extremamente importantes na vida de Simeão, que serve como modelo para nós vivermos enquanto ele não vem. A promessa havia sido feita para Simeão, e uma promessa também é feita para mim e para você. Em João 14, Cristo falou: eu voltarei para lhe buscar. E enquanto ele não vem, como devemos viver? Então, a vida de Simeão, por mais que ele entre tão rapidamente no texto bíblico e sai, mas ele deixa um legado precioso de como devemos viver até que Cristo venha. Então nós temos no verso 25, é dito que Simeão era um homem piedoso, porque havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso. É interessante porque a palavra piedoso na Bíblia, ela também pode ser traduzida como alguém reverente, alguém devoto, alguém religioso. Nós podemos compreender melhor o que é ser alguém piedoso fazendo uma leitura de 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 16. Eu quero fugir um pouquinho de Lucas 2 para nós entendermos esse conceito de piedade, esse conceito bíblico de ser piedoso, e encontramos isso nas palavras de Paulo, ensinando então a Timóteo o que é ser um homem piedoso. Vamos, por favor, abrir a Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 16, e depois nós iremos retornar para Lucas capítulo 2, que é o foco do nosso estudo dessa manhã. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 16. É uma leitura um pouco extensa, mas eu peço que você acompanhe comigo a partir do verso 6. Repito, 1 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 16. E diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação.
Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e nela sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Então o apóstolo Paulo nos dá um lindo panorama do que é ser um homem piedoso. A grande característica da palavra piedoso na Bíblia, no Novo Testamento, no original bíblico, é de que ela caracteriza duas direções. A palavra piedoso pode nos levar para duas direções. A primeira, sempre adorar a Deus de forma correta e dar a Deus aquilo que a Ele é devido. Essa é uma direção de ser piedoso. Adorar a Deus de forma correta e dar a Ele o que a Ele é devido. Isso é ser piedoso, ser devoto, reverente, ser religioso. E a segunda direção é andar corretamente para com o meu próximo, amando o próximo e dando ao próximo aquilo que a ele também é devido. Então veja, queridos, nós estamos falando de piedade, ser um homem piedoso. Nós estamos falando nesse exato momento de que piedade e religião, mas devemos entendê-la no aspecto mais prático da palavra. Não é ser religioso de uma forma teórica, mas piedoso traz a ideia de ser religioso de forma prática. É você adorar a Deus corretamente e é você servir ao próximo corretamente. Vamos voltar para Lucas, capítulo 2. Então, quando nós lemos a história de Simeão em Lucas capítulo 2, ao qual Simeão era um homem piedoso, é porque Simeão vivia de forma correta os ensinamentos da palavra de Deus. Ele dava a Deus aquilo que a ele era devido, ele dava o melhor da sua vida para adorar e glorificar o Senhor, viver aquilo que Deus então o pedia, e ele procurava também amar o próximo, servir o próximo, ser essa mão amiga para o próximo em suas necessidades. Inclusive, nós temos no livro de Atos, no capítulo 2, de uma forma bem breve, se eu não me engano, capítulo 22, dito que existiam homens piedosos conforme a lei, segundo a lei. Em Atos capítulo 22 é dito esse relato, justamente essa ideia de viver aquilo que a palavra de Deus ensina. E nós temos o relato de que homens piedosos também sepultaram homens, entendendo da importância de dar dignidade para a família, de ter o sepultamento, não deixar o corpo, assim, ao léu. Era necessário sepultar. Então, temos esse aspecto prático para com o próximo. Então, enquanto ele não vem, precisamos ser pessoas piedosas, adorar a Deus da forma como ele merece e ajudar o próximo em suas necessidades. A segunda característica que nós vemos em Simeão, que se torna esse paradigma para vivermos enquanto Cristo não vem, é dito que Simeão era um homem justo. É interessante porque a palavra justo, ela também é entendida sobre duas perspectivas na Bíblia. A primeira, eu quero compartilhar com vocês quero compartilhar com vocês por meio de uma ilustração. Um jovem trabalhava em um armazém na cidade de Illinois. Não sei se eu falei muito bem, mas creio que é isso, ok? Simei está aqui confirmando para mim.
Exatamente. Era um armazém rural e um jovem então trabalhava. Uma senhora chegou ali para comprar alguns alimentos para o seu lar. Ao fazer o pagamento, ele devolve-lhe o troco. Aquela senhora vai embora com os seus produtos. Mas ao final do dia, quando esse jovem vai fechar o caixa da empresa ali, né? A sua responsabilidade durante o dia de administrar os recursos do caixa, recebendo dinheiro e dando troco, ele percebe de que algumas moedas ficaram a mais, não bateu, sobrou. Então ele puxou na sua memória e ele então percebeu de que a compra que aquela senhora havia feito, ele deu o troco errado. Então ele separou aquelas moedas que sobraram, que foi justamente a diferença do troco daquela mulher. Ele anda alguns bons quilômetros até a casa daquela senhora, bate a porta já à noite. Aquela senhora então abre, fica surpresa com aquele jovem do armazém, fala: oi meu filho, o que eu posso lhe ajudar? Ele: não, eu vim aqui para lhe devolver o que é devido à senhora, porque eu lhe devolvi o troco errado, e eu preciso lhe devolver a diferença, eu preciso ser justo para com a senhora, eu não posso ficar com aquilo que não é meu. E ele devolve, a senhora fica surpresa e agradece àquele jovem e fica feliz com o nobre caráter daquele menino. Anos mais tarde, esse jovem veio a se tornar o presidente, o maior presidente que os Estados Unidos teve, Abraham Lincoln. Um homem que já desde a sua juventude era correto, era íntegro, era um homem justo. A primeira vertente sobre justo é de ser alguém de caráter, alguém que vive de forma correta, alguém que sabe do que é necessário fazer e assim procede, porque assim ele glorifica o nome de Deus. Nós precisamos, enquanto ele não vem, desenvolver um caráter nobre. Precisamos cada dia subir um degrau nesse processo que conhecemos como santificação, esse processo que vai durar a vida toda até a volta de Jesus. E esse processo é nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, moldar o nosso caráter à semelhança do nosso Salvador, assim como Cristo vivia, um homem também cheio do Espírito, um homem justo, um homem que vivia de forma justa. As pessoas ficavam admiradas com o caráter, o procedimento de Jesus. E assim a nossa vida precisa também ser justa. Precisamos enobrecer o caráter, precisamos crescer como pessoa a cada dia, para glorificar o nome do Senhor, enquanto Ele não vem. A segunda forma de entender esta palavra justo, também traz uma ideia judicial, algo que tem a ver com justificado, absolvido. E eu quero compartilhar então com vocês um verso bíblico para entendermos melhor esse conceito de justo a partir do aspecto judicial, de absolvido, justificado, livre, não condenado. A ideia está baseada no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 9. Romanos, capítulo 5, verso 9. Acompanhe, por favor, comigo essa leitura. E depois nós vamos voltar para o nosso texto principal, Lucas, capítulo 2. Romanos 5, verso 9. Assim então nos diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ideia é de que eu e você, pela natureza natural, ok? Natureza natural, perdão. Mas a ideia é que a nossa natureza pecaminosa, aquilo que é natural a nós, é recebermos a ira de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado em nossa vida nos coloca em linha direta à ação de juízo de Deus contra o pecado. Então, naturalmente, eu e você devemos receber a ira de Deus por quebrarmos a sua lei, e a justiça de Deus precisa então ser executada, porque a lei de Deus é eterna e não muda. Então, a lei de Deus,
quando a quebramos, ela requer ato de justiça. Só que o conceito de justificados pelos méritos de Cristo, somos salvos de sua ira, é porque Cristo, ao morrer na cruz, ao derramar o seu sangue, e quando nós então, pelos méritos de Cristo, o suplicamos e dizemos: Mestre, tenha misericórdia da minha vida, eu sei que eu sou pecador, eu sei que mereço a ira do Cordeiro, mas eu também aprendi que o Senhor estendeu a salvação para todo aquele que invocar o teu nome, aquele que te aceitar como Salvador. O Senhor prometeu derramar o sangue do Cordeiro para lavar nossa justiça que é imunda, mas o teu sangue vai nos cobrir, e Deus, quando olhar para nós, vai ver Jesus Cristo. Então nós seremos absolvidos, porque ao Deus olhar para nós, Ele não vai derramar a justiça sobre aqueles que têm o sangue do Cordeiro. Olha que lindo! Eu e você, por natureza, merecemos a condenação, mas se de todo o coração aceitamos a Cristo como nosso Salvador e recorremos aos méritos de Cristo, sua graça salvadora, Cristo então coloca vestes sobre nós, vestes de justiça, conforme é a linguagem do Apocalipse, coloca sobre nós vestes brancas, e Deus, quando for executar a sua justiça sobre o pecado, quando olhar para nós, Ele vai ver que nós estamos com as vestes de Cristo, logo não seremos condenados, não receberemos a ira divina, mas seremos absolvidos pelos méritos de Cristo Jesus. Simeão era um homem justo, era um homem que entendia que Cristo era o Salvador, e que enquanto ele não chegava, enquanto a consolação de Israel não chegava, ele vivia a cada dia procurando enobrecer o caráter para exaltar o nome de Deus, e ele entendia que Cristo era aquele que traria a libertação e a salvação. Enquanto Ele não vem, queridos, precisamos pedir todos os dias que Cristo coloque sobre nós as suas vestes de justiça, para que possamos ser salvos, não pelos nossos méritos, não pelos nossos atos, porque para a salvação não podemos fazer nada a não ser suplicar e pedir a misericórdia, a graça de Cristo sobre nossa vida, para que naquele grande dia possamos ser absolvidos pelo mérito dele, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a última característica da vida de Simeão é dito no verso 26, final do verso 26. Deixa eu voltar para Lucas capítulo 2, volte comigo por favor, Lucas capítulo 2, verso 26. Enquanto Ele não vem, precisamos ser pessoas piedosas, pessoas justas, pessoa justa. E Lucas capítulo 2, a terceira característica da vida de Simeão, verso 25, final do verso 25. E o Espírito Santo estava sobre ele. Precisamos ser pessoas cheias do Espírito, enquanto Ele não vem. E é interessante porque eu encontro também duas características extremamente lindas na vida de Simeão, por conta dele estar na presença do Espírito Santo, de o Espírito estar sobre ele. A primeira, o verso 26, diz que o Espírito Santo revelou a ele. Sabe, muitas pessoas pensam que o Espírito Santo está nesse mundo para trazer novas revelações. Tudo que nós precisamos acerca da salvação em Cristo Jesus já foi revelado e está aqui na Bíblia. E Cristo, quando disse lá em João capítulo 14, 15 ou 16, que são os 3 capítulos que é a porção mais importante acerca do Espírito Santo, Cristo disse: mas quando o Consolador vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si próprio,
mas fará vocês lembrarem de tudo que eu vos tenho ensinado. E João 15, 26, é dito que o Espírito será testemunha de Jesus. Então, tudo que nós precisamos saber acerca da salvação, que tem a ver com Cristo Jesus, está revelado na palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele então nos revela essas verdades maravilhosas acerca da salvação em Cristo Jesus. E o Espírito Santo então revelou a Simeão, dizendo: você vai ver o Salvador. O que você tem estudado no Antigo Testamento acerca da vinda do Messias, eu estou dizendo que você vai vê-lo. Você não vai morrer antes de ver o cumprimento das profecias que você estuda. Você vai ver com os próprios olhos o Salvador. E sabe que o segundo ponto que eu acho mais bonito, que é o que está no verso 27, que o Espírito Santo move Simeão para o templo. Ele não somente tinha relacionamento com o Espírito em ouvir a sua voz, mas ele permitia que o Espírito Santo o conduzisse aonde era necessário. Ele estudava a palavra de Deus, ele entendia os cumprimentos proféticos e ele permitia que o Espírito Santo o conduzisse nessa palavra. E Simeão permite que o Espírito Santo o conduza até o templo. Assim como Cristo, em Lucas capítulo 4, cheio do Espírito, foi conduzido ao deserto para ser tentado. Cristo permitia que o Espírito Santo conduzisse a vida dele. Simeão permitia que o Espírito Santo conduzisse a vida dele. E enquanto ele não vem, eu e você precisamos estudar a palavra, estudar a revelação, aprender da revelação, pedir para que o Espírito Santo nos revele a salvação em Cristo Jesus e permitir que ele mova a nossa vida em direção a Cristo. Porque enquanto ele não vem, precisamos estar cheios do Espírito, assim como Simeão. Receber a revelação e viver a revelação. Enquanto ele não vem, precisamos ser pessoas piedosas, justas e cheias do Espírito. Muitos vão dizer que estar cheio do Espírito é falar em línguas. Muitos dizem que estar cheio do Espírito é fazer obras sobrenaturais. Mas quando eu olho para a vida de Simeão, estar cheio do Espírito é viver a revelação, a palavra. É viver o que aqui está escrito. Permitir que isso molde nosso caráter, nossa vida. Ouvir a voz do Espírito Santo quando ele falar assim: olha, isso aí não é um bom caminho. E aí você ouve aquela voz. Quando alguém disser para você: venha trabalhar no sábado, e vem aquela voz: não é isso que eu desejo para a sua vida. Venha estar comigo em vez de você trabalhar. Você que está ouvindo a conversa que tivemos ontem no telefone, que Deus abençoe sua vida e suas escolhas. Que o Espírito Santo te mova para aquilo que é revelado. E que possamos viver a palavra de Deus, porque assim seremos pessoas felizes aqui nessa terra, enquanto Ele não vem. Eu queria encerrar essa mensagem lembrando vocês 3 pontos que são importantes. Enquanto Ele não vem, devemos viver a religião prática, devotando a Deus a adoração que Ele merece e servindo ao próximo corretamente. Segundo, devemos desenvolver um caráter nobre, digno, que represente ao Senhor, e também devemos experimentar diariamente a justificação pela fé, ou seja, a liberdade da condenação do pecado pelos méritos de Cristo. E terceiro, o Espírito Santo lhe convida para que você possa viver a revelação. E Ele lhe convida para que você permita que Ele conduza a sua vida enquanto Ele não vem. Nós teremos um louvor nesse momento. E se você deseja viver dessa forma, você que é maduro na fé, você que é novo na fé, se você deseja viver dessa forma até que Ele venha, se sua resposta for sim, então não perca tempo. Venha apressadamente.
ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Quero lhe convidar nesse momento para uma oração. Do jeito que você está, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que veio ao encontro de nossas necessidades e também nos orientando, ó Pai, de como devemos viver nesse mundo mal, enquanto Cristo não vem. Obrigado pela história de Simeão. Em poucos versos, esse homem entra e sai da narrativa bíblica, mas nos deixa um legado precioso de como devemos viver aqui nessa terra, enquanto aguardamos o dia da consolação, o dia do retorno do nosso Salvador. Por favor, Pai, capacite a nossa vida, nos faça pessoas justas e piedosas, nos encha com Teu Espírito, para que possamos ter em nosso coração a lembrança da bendita esperança da volta do Teu Filho, e que a nossa vida possa também alcançar aqueles que estão precisando ouvir a Tua voz. Que nessa manhã, Pai, se alguém está Te ouvindo, se alguém está ouvindo a voz do Espírito Santo, que possa vir apressadamente para ver e ouvir as maravilhas do reino que se aproxima.
esteja conosco ainda no restante desse sábado, nos abençoando e nos protegendo. Eu te peço essas bênçãos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia e que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Amém.